Pronto. Então vamos começar. Um boa noite gravado agora, e para quem entrou agora. A gente estava dialogando em off aqui sobre Platão, né? E a pergunta, eu fiz uma pergunta inicial aqui, que a principal referência que a gente tem de Platão é a teoria das ideias, né? E essa teoria das ideias ela é bem dissertada na famosa alegoria da caverna, né? O mito da caverna, que eu acho que esse a gente estuda na escola e é bastante conhecido. Então, eu acho que seria interessante a gente relembrar essa teoria das ideias. Alguém sabe o que é? Já estudou? Tem alguma referência? Está aberto. Quem dá o primeiro lance aí, a primeira frase? Eu não vou apontar ninguém, não vou fazer uma pergunta direta, não. Mas vamos tentar construir. Pelo menos a primeira frase, né? Depois a gente vai conceituando melhor. A Angel é socrática, né? É isso aí, Angel. Então vou aproveitar. No caso, a teoria das ideias é aquela que parte da premissa, né? Premissa de que as coisas existem num mundo ideal, de formas perfeitas, e que o mundo observável, experienciável, ele é o ele não é esse mundo das ideias, mas é como se fosse a sombra do mundo dessas ideias, né? Você está perguntando? Pode mudar, tirar o ponto de interrogação no final aí. Eu não me lembro, eu não li o texto, mas eu me lembro vagamente de que Platão ele definia a natureza das coisas através de 4 propriedades. Era espiritualidade, realidade, imutabilidade e pureza. E aí eu não sei se é dessa teoria das ideias que vocês estão falando, né? Isso, essa é a teoria da realidade. É o que seria basicamente dentro da teoria das ideias. A teoria das ideias é esse arcabouço que a gente parte dele. Platão sempre vai retomar, ele sempre vai te levar e ele sempre vai retomar para esse conceito de mundo das ideias. E esse mundo das ideias, como o Vinícius citou, é esse lugar onde tudo é perfeito, onde tudo existe primariamente. Primeiro existe no mundo das ideias, depois existe o que seria essa representação, né, do mundo das ideias. E no meio entre a representação e o mundo das ideias, existe esse entendimento racional, né, essa capacidade humana de perceber a realidade e ainda assim ter a noção do mundo das ideias. Fazer essa ponte, né? Para Platão, a gente vive dentro dessa ponte do mundo das ideias. Agora, dizer que o mundo das ideias é um lugar, ou ele está em algum lugar, em algum tempo também, é um pouco mais difícil. Platão não responde isso. Existem algumas perguntas, inclusive, sobre o mundo das ideias que é difícil responder, mesmo estudando bastante. Uma delas é esse lugar, né? Esse lugar no tempo, esse lugar no espaço do que seria a fonte das ideias, né? Assim. Há uma
indução, né? A gente se leva a entender esse mundo das ideias de uma forma que a gente chama metafísica, de uma forma que está como sobrenatural, está além do que qualquer concepção lógica, né? Qualquer concepção, tanto real quanto concepção lógica para nós. Então, a gente está falando de um filósofo, a gente está falando de Platão, entendendo que para ele esse lugar perfeito existe. E qualquer coisa que a gente fale, qualquer conceito, qualquer experiência que a gente viva, ela é tão somente uma representação. E o nosso foco, o nosso objetivo seria trazer, né, essas ideias para a nossa realidade. Né? Isso aí é toda uma filosofia que tem sido trabalhada, né? Essa filosofia conceitual, vamos dizer assim, racional, né? Assim. Então ficou um pouco, mais ou menos, entendido aonde que a gente está tratando, né, Platão. Né? Platão fundou essa escola das ideias. Hoje essa palavra é um tanto vulgar, né? Assim, é um tanto comum, a gente troca ideias, né? Assim, mesmo não sabendo que elas são, que para Platão, né? Elas são perfeitas, né? Assim. E existe o próprio Platão faz uma diferença, inclusive o texto aponta isso. O próprio Platão faz uma diferença entre o que seria essa característica da ideia enquanto verdade, e não enquanto opinião, né? O que seria assim, quando a gente conversa, troca ideias, como a gente fala, a gente, na verdade, troca opiniões, porque para Platão, as ideias estão no campo da verdade, né? Isso é um pouco perigoso. Então é isso, né? Eu acho que a introdução aí de Platão está feita. Agora a gente pode relembrar um pouquinho o que a gente fez no encontro passado. A gente falou um pouco sobre a própria filosofia e sobre a filosofia enquanto um caminho, né, de conhecimento e um caminho de autoconhecimento. Nesse primeiro momento, que a gente falou um pouquinho de Sócrates, né, também é simbólico a personagem, né, Sócrates na filosofia, onde ele tenta levar esse conhecimento a um patamar mais nobre, né, vamos dizer assim. Então foi a gente no final, acho que do encontro, a gente falou sobre a possibilidade, fez uma pergunta, né, lembrou a possibilidade de que se essas coisas poderiam ser ensinadas, né, como, por exemplo, a virtude. Né, assim, o que seria a virtude e se a virtude poderia ser ensinada. Esse seria um exemplo, né, a gente deu como um exemplo de caminho para a filosofia. Então, o que seria esse filosofar? Né? Filosofar o quê, sobre o quê, para quê? Um exemplo foi esse. E esse exemplo foi dado justamente porque Platão fez isso. Né? Assim. E a teoria das virtudes de Platão é bastante famosa também. Está nos principais textos, né? Como no caso da República, é levado a um dos maiores temas da filosofia clássica, né, da filosofia grega, o conceito de virtude. Vocês leram o texto, vocês viram o material, deram uma explanada, conseguiram chegar a algum entendimento, para não dizer resposta, sobre o que seria essa... na verdade, esse texto, ele não fala necessariamente se a virtude pode ser ensinada ou não, né? Fala mais sobre
tenta mais caracterizar a virtude. Existem alguns conceitos, alguns pontos nesse texto que são assim muito importantes, assim, são de estudo mesmo, da gente procurar entender de uma maneira exata o que Platão está querendo dizer. E eu acho que a gente poderia elencar, a gente poderia buscar alguns desses pontos e tentar, de alguma forma, construir essa resposta do que é a virtude em Platão e se ela pode ser ensinada ou não, que a gente parte dessa pergunta. Então, eu vou perguntar para vocês que leram o texto pontos que a gente pode registrar aqui para poder dialogar sobre eles. Então, para vocês, quais foram os pontos que chamaram a atenção assim, ao ler o texto? E pode dizer se achou difícil, se foi fácil, se já tinha visto coisa parecida. Esse diálogo é importante. Vocês querem que a gente faz no sistema de roda? Né? Começa para que todos falem. Eu levantei a mão aqui, você acha que você não viu? Eu acho, Sara, eu não consigo ver essas coisas, não. Mas pode dizer. Sim, vi aqui agora. Pode dizer. Então tá. Então não tinha ninguém antes de mim, não, né? Devia estar só eu aí com a mão levantada. A mínima ideia. Eu não sei onde ver essa. Vou fechar aqui. Aqui nos nomes dá para ver. Se alguém levanta a mão aí, por favor. Aperta no cliquezinho da mão. Quem apertou? A Ilma, a Sara, deixa eu ver se dá para ver. Aqui, ó, mãos levantadas. O Fred levantou primeiro. O Fred, o Vinícius, a Sara, a Ilma baixou a mão. Então, eu acho que seria. O Fred pode começar. Vamos seguir essa ordem. O Vinícius, A Sara levantou primeiro. foi a Sara? Então, eu acho que essa rodada nova de levantação de mão foi depois que você falou. Aí Deve foi ter essa sido. outra rodada. Então, a Sara começa. Tá bom. Então, ponto que me chamou atenção, né? Eu acho que me chamou atenção a levada do texto, nessa coisa de, às vezes, dava até um incômodo, assim, de, então, o Mê não respondia, né? Então, virtude, isso é o Sócrates. Mas você não está falando o que é virtude, você está caracterizando, como é que você faz uma coisa dessa? Não pode? Aí, tá, apaga, faz de novo, aí faz outra coisa. Aí aparece o escravo lá, né? Que ele faz uma dinâmica com o escravo. Então, acho que o primeiro ponto que me chamou a atenção, muito por conta desse incômodo de, nossa, mas desembucha logo isso aí, foi esse, a dinâmica a escrita, né? Como ele Estou ouvindo. construiu as ideias. E outro ponto que eu até notei a palavra, assim, depois eu ia pesquisar mais o que é, mas acabei nem fazendo isso, que é a palavra aporia, que aparece em alguns momentos no texto. Eu achei ela, assim, ela apareceu bastante. Teve uma hora lá que falaram isso, apareceu bastante. Foi ali perto da hora do escravo, que parece que é uma coisa meio que confusão sobre algum conhecimento. Aí eu fiquei com essa palavra na cabeça. O que mais? Acho que mais assim que me chamou a atenção tanto foi isso. E essa coisa que o Sócrates ficava repetindo, né? Que ele ficava falando, porque eles queriam saber se a virtude era ensinada ou não. Mas ele queria primeiro, antes disso, ele queria saber o que era virtude. Tipo assim, como é que eu posso falar se ela é ensinada ou não, se eu não sei nem o que é? Aí ele ficava
refalando isso, né? O tempo todo, assim. Acho que esses 3 pontos. Pode O ser. Fred agora? Tá dando Deixa para eu ouvir ver. tranquilo? Tá dando para ouvir tranquilo? Oi? Como? Tô brincando. A hora de cantar um pouco longe. Então, o texto, olhando assim, não no caráter só de tentar responder a pergunta, e se as duas perguntas, o que é virtude, se ela pode ser ensinada, mas também sobre alguns aspectos que eu percebi ao decorrer do texto. O primeiro é o posicionamento de Sócrates em relação ao Meno, em relação ao Meno não querer responder as perguntas por ele mesmo. E aí ele fica indignado com o Meno, como se ele tivesse com preguiça de responder, investigar essas perguntas. Então, a primeira característica foi a forma que o Sócrates se portava diante as dúvidas que ele tinha. Então, eles começam o diálogo na promessa que o Menon iria responder essa pergunta caso ele desse alguns exemplos. E aí o Sócrates dá o exemplo do que é uma figura e do que é uma cor, para que eles pudessem iniciar o diálogo sobre a virtude, como se fosse explicando qual que seria a metodologia usada, seria mais ou menos isso, de alcançar a resposta dessa pergunta. O segundo ponto que eu achei assim, que marcou o texto, foi logo que ele começa a dar um exemplo sobre, chamando o escravo de Meno, para mostrar no exemplo como que uma pessoa aprendia, ou, no melhor dizendo, memorava algo, porque ele tinha uma intenção de sustentar um caminho de conclusão da resposta, através dessa forma de não se aprender, mas de se memorar, pelo fato de que não havia formas de ainda chegar à conclusão do que era virtude somente pelas opiniões. Então, ele começa a criar hipóteses sobre o que pode ser a virtude ou não e testar para ver se ela cabe dentro da resposta. Uma forma de teste de hipótese no sentido de condições. Se a virtude ela é uma ciência, então quer dizer que ela pode ser ensinada. Se ela é um bem, ela não pode ser ensinada, ela é adquirida. Então, começa a entrar esse ponto que eu achei que ficou marcado também, seria a forma que ele começa a testar para ver se o argumento dele em relação a virtudes está certo. Seria assim, já que eu não consigo chegar a uma conclusão se a virtude pode ser ensinada, eu vou colocar aqui ela como ciência, fazer alguns testes e ver se ela pode ser ensinada, ou se não pode ser ensinada. Então, ele faz esses testes e depois, além disso, ele coloca uma outra contraposição, ele mesmo, em cima da hipótese dele, de que a virtude não pode ser ensinada porque a virtude, se algo pode ser ensinado, deveria ter mestres e aprendizes. Então, ele encontra uma hipótese que poderia refutar aquilo que ele estava testando. Então, um dos pontos principais que eu achei foi esse. Muito bom. A Vivian. Eu achei bom falar agora para pegar um gancho um pouco disso que o Fred falou, da forma como ele conduz o diálogo, que ele
questiona e questiona o que ele mesmo afirmou, né? Ele se questiona dentro daquilo que foi falado antes e faz de novo a pergunta para retomar aquilo que foi falado e ver se é aquilo mesmo. E eu acho que isso destacou bastante enquanto eu estava na leitura, por essa forma de condução de diálogo que ele faz, né, a condução da pesquisa, como ele mesmo chama. Isso eu achei um ponto interessante, porque ele fala que é necessário pesquisar e a pesquisa é conduzida dessa forma, nas perguntas, e estabelecendo-se sempre uma hipótese, só que depois ele retorna nessa hipótese e vê se ela foi uma boa hipótese. E quando ele é comparado com um peixe, com a raia que entorpece, ele demonstra que ele fala justamente isso, né? Que se eu até aceito essa comparação, se a arraia também se entorpecer no momento que ela faz o entorpecimento. Então, eu acho que essa forma de condução dele, quando ele diz isso, ele explica um pouco até de como é a pesquisa, o tipo de pesquisa, o tipo de... Por que são esses questionários, essas perguntas que às vezes parece que dá um nó na gente enquanto está lendo, enquanto está se perguntando e tentando entender o que ele está dizendo. Eu acho que esse movimento foi um destaque, assim, enquanto eu estava na leitura. Legal. Alguém mais? A Vanessa. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Casé. Vou usar o canal da Vanessa aí. Tamo junto. Então, eu tenho mais facilidade com o áudio, né? Então, eu fui pelo áudio, assim. E aí, a grande pergunta, né, que eu fui sair do último estudo, era se, né, se a virtude ela poderia ser ensinada. E aí ele traz traz o diálogo, né? Eu fiquei um pouco agoniado também, como a Sara trouxe assim, mas mais pelo Menon mesmo, né? Que ele ficava interrompendo e fugindo da pauta, né? E não, né, destrinchava logo o negócio, assim, então me deu um pouco de agonia também nesse sentido. Mas a parte que eu achei mais interessante foi que ele traz o personagem, né, o escravo, e aí vai provar para o Menon, através da lógica, né, algumas informações que o escravo, sem ter entrado em contato com o conhecimento através de um professor, né, de um mestre, ele tinha essa informação dentro dele somente pela lógica mesmo. Então, ele traz o exemplo da geometria, e aí o escravo vai respondendo para ele, né? Ele até meio que faz mostra para o escravo de que parece que ele está respondendo certo, mas depois faz com que ele não saiba, né? Então ele traz essa característica do entorpecimento, assim, para a pessoa meio que se questionar e tudo. Mas o que eu tive de entendimento, assim, foi na parte que ele fala de que a virtude ela tem algumas características, né? Que, por exemplo, a justiça e a cautela, por exemplo. E aí ele fala que a justiça ela é uma virtude, a cautela também é uma virtude. Porém, as duas são diferentes, né? Nem a cautela e nem a virtude, as duas não são a mesma coisa, mas ambas são virtudes. Então, logo, a virtude ela não é algo não tem como se dizer o que seria ela num grau de completude, né, com exatidão, assim. E aí ele traz a respeito da ciência, por exemplo, né? Então, se a ciência ela é algo que pode ser ensinado, porque para algo ser ensinado, precisa de um mestre e um aprendiz, no diálogo, né? E no caso da ciência, tem como ter um mestre e um aprendiz. No caso da virtude,
algo só pode ser ensinado quando se sabe o que é. Então, eu cheguei nessa conclusão de que a pergunta para mim agora, que eu sigo levando, é o que é a virtude, né? Para então eu ter alguma, né, suposta ideia, né, ou ponto de vista, digamos assim, de que se pode ser ensinado ou não. O que eu gostei muito também da parte que ele traz de que algumas características, né, traz a teoria da reencarnação, por exemplo, de que algumas características a gente já nasce, né, contido com ela, algumas informações, e ao longo do tempo a gente vai relembrando elas, que foi o caso da apresentação da geometria, né, para o escravo através da lógica, por exemplo. Isso me chamou bastante a atenção também. É isso, assim, que eu gostaria de trazer. Vou aproveitar e vou falar também que eu achei que eu não sabia se a virtude era ensinada ou não. Aí voltei nesse ponto. Fiquei, tipo, dá um passo para trás, assim. Se você não sabe se ela é ensinada, agora você não sabe nem o que é virtude. Eu achei que eu sabia o que era virtude. E agora eu não tenho mais certeza de nada, né? Eu voltei, tipo, agora eu sei de mais uma coisa. Descobri mais uma coisa que eu não sei. É isso? É isso. É isso, Vitor. Então, Agradecido. A Dani? Eu acho que é a Dani. Eu gostei muito da leitura, achei até assim, fácil de acompanhar, achei que seria um pouco mais difícil. Eu fiquei com uma pergunta, uma dúvida, assim, em relação ao texto, uma parte específica, que foi na hora que ele está falando sobre a ciência, a diferença da ciência e da opinião correta. Que aí ele, em um momento, mais para frente, ele fala do encadeamento. Que aí ele fala, eu até sublinhei aqui, para não perder, que ele fala na parte que ele fala assim, de modo que não são de muito valor até que alguém as encadeie por um cálculo de causa, ele falando da opinião correta. E aí ele fala aí que isso é reminiscência. E aí, anteriormente, quando ele inicia esse assunto da diferença da ciência e da ação correta, da opinião correta, ele dá um exemplo ele fala assim, por exemplo, uma pessoa que está andando e ela sabe o caminho. Só que ela sabe esse caminho não por ciência, mas por opinião correta. E aí eu fiquei na dúvida não soube me responder como isso seria feito na prática, essa reminiscência do caminho, de saber o caminho. Como isso seria feito na prática, como lembrar que você sabe, como que você sabe que esse é o caminho. Vamos aplicar o método. Muito bom, várias questões e essas questões são os pontos, né, de elencar exatamente aqueles que são mais estudados nesse diálogo, né? Na verdade, esse diálogo ele justamente tem essa observação de procurar não responder. A pergunta inicial é o que é a virtude, se ela pode ser ensinada, mas durante o texto ele vai se deter nessa primeira pergunta, o que é a virtude, porque essa pergunta ela tem uma origem na, na, na ocasião de os sofistas ensinarem virtude. Então, o que está por detrás
é justamente mostrar como as virtudes possam ser ensinadas, sendo que a gente não sabe o que elas são. O Platão ele vai trazer essa mesma pergunta em outros diálogos. O diálogo que ele vai responder, né, essa pergunta, se ela pode ser ensinada ou não, é num outro diálogo chamado Protágoras, onde ele trata especificamente desse tema, e é com um sofista, né, o diálogo é entre Sócrates e um sofista, que é Protágoras, mas um sofista de alta relevância, vamos dizer assim. Era um pensador da época que tinha uma certa capacidade de fazer essa filosofia socrática. Eu vou tratar os pontos aqui que vocês levantaram para a gente discutir. A Sara, ela falou do incômodo maiêutico, né, do Sócrates. Toda vez que a gente lê Platão, a gente vai se deparar com essa... na filosofia, isso é um passo da maiêutica, né, que é chamada de ironia. Essa ironia socrática, ela é necessária, ela é exatamente o que faz a filosofia platônica ser estudada, que é essa elaboração das perguntas e respostas por meio de um caminho, né? Sempre do desaprender, sempre de cada vez que há uma resposta, Sócrates interpõe ali e mostra que ainda não chegou na resposta certa. Isso causa realmente um incômodo, porque você quer quer ler o texto de uma forma corrida, boa, né, bem feito, mas os diálogos platônicos, eles são assim todos, muitos são divertidíssimos, esse eu acho que também, eu gosto de ler e ver como Sócrates brinca, né, com coisa séria, vamos dizer assim. Eu acho que esse incômodo ele é causado em todos os diálogos, alguns são mais chatos, difíceis de engolir, assim, de estudar. Mas esse é muito, muito bom, muito tranquilo. Essa aporia que você citou, que também é um passo, né, do caminho que vocês... eu vou usar o nome técnico, que é epistemologia, né, que é o caminho epistemológico de Platão. Essa aporia é um passo, quando a encruzilhada, vamos dizer assim, você sai da doxa, né? A doxa é essa opinião, você tem uma opinião e você está indo para a episteme, que é o conhecimento, né? Então você sai daqui, como você vai investigar. O primeiro processo é esse, né? Você investigar uma determinada coisa. Você inicia o processo de investigação. Quando você vê que aquilo não vai te levar a lugar nenhum, que essa sua investigação parece que está indo para... a episteme está para cá e a sua investigação está indo para cá. Ele chama isso de aporia. É essa dificuldade, né, você citou a palavra confusão, essa dificuldade de seguir o caminho correto, né, que a Dani falou de opinião correta, né? Assim, existe um caminho que vai te levar à episteme. Esse caminho ele deve ser trilhado de uma forma técnica, vamos dizer assim, metódica. Se você fizer um mal feito aqui, você trava, você entra num processo de encruzilhado. Isso acontece muito, né? A gente passa muito por isso, inclusive. Você está ali refletindo, você chega num momento que você pensa, estou sem saída, né? Ficou confuso as coisas aqui dentro de mim, sinto uma dificuldade de chegar no conhecimento. Ele chama isso de aporia. Mas aí, no caso, Vitor, não é simplesmente você falou esse negócio de tá indo para o mal feito, tem os caminhos, aí tá indo para um lado. É o reconhecimento de que isso está acontecendo. Porque você pode ir, você pode continuar. Mas aí seria esse momento de reconhecimento. Exatamente. Você para e você pensa assim, não é por aqui. Né? Eu devo ou voltar ou me abster dessa investigação. Ou eu encerro a investigação aqui,
ou eu retomo as ideias. O próprio exemplo que ele dá lá na frente, ele tenta algumas hipóteses, né? Alguém citou aqui, ele tenta algumas hipóteses e ele volta atrás. Ele diz, não, com essa hipótese aqui eu iria para tal lugar. Então eu volto porque o caminho correto é para cá. E aí eu preciso me abster de algumas boas respostas, vamos dizer assim, né? Que Platão fala isso muito em outros diálogos, que é dessa ilusão, né? Assim, daí de que você está chegando ao conhecimento. E eu acho que é isso, depois você citou sobre a virtude, né, sobre o texto tratar mais sobre esse tema. Essa é o ponto fundamental do diálogo, é o que é a virtude. E ele é um diálogo iniciático, vamos dizer assim. Ele é um diálogo onde Platão ele fala mais, ele tenta mostrar mais o método socrático do que propriamente responder o que é a virtude. Então, quando você lê A República, por exemplo, que é um texto muito maduro de Platão, onde ele consegue sintetizar melhor os conceitos. Ele já está muito mais amadurecido na reflexão, de forma que ele conceitua melhor, apresenta melhor as ideias, ele vai responder o que é a virtude, ele vai dialogar melhor. Sócrates, né? Por meio de Sócrates, ele vai dialogar melhor e dar essa definição mais clara. Mas nesse texto aqui, ele está tentando mostrar exatamente esse método, essa diferença do que é a doxa, do que é a opinião e do que é a episteme, do que é o conhecimento. Imagina que você está ali vendo as pessoas ensinarem umas coisas e ganhando muito dinheiro, né? Eles eram muito incomodados com isso, e os sofistas muito famosos, e ganhando muito dinheiro ensinando as pessoas coisas que eles não sabiam conceituar. Então, Platão, um pouco insatisfeito com isso, vendo Sócrates falar sobre isso, tenta apresentar esse método primário, né, esse método socrático de demonstrar, primeiro, que não há conhecimento naquilo que está sendo transmitido. E essa palavra é muito importante. Essa diferença é muito importante. A diferença de uma opinião e a diferença de um conhecimento. Então, o que o texto quer mostrar é isso, é que há uma maneira onde o conhecimento existe. E essa maneira tem um método, né? E isso não é o que se fazia com a virtude, por exemplo, né? Assim, então, pegar esse tema como a virtude para apresentar esse método socrático. É preciso transformar o que se ensina. Bom, eu vou fazer uma espécie de spoiler, assim, o que poderia ser. Só se pode ensinar uma coisa que é conhecimento. Para que você consiga ensinar alguma coisa, você precisa transformar essa coisa em conhecimento. Então, a virtude, por exemplo, ela só pode ser ensinada se ela for conhecida, se ela se transformar em conhecimento. Bom, a pergunta seria: o que é a virtude? Para definir a virtude. Se a virtude for definida, esse caminho do conhecimento foi feito. Então, você conhece a virtude, de modo que você pode ensinar a virtude. Então, inicialmente, o que se propõe aqui é apresentar essa ideia de que há alguma necessidade. E essa necessidade é de esclarecer, de definir, primeiro, definir o que são as coisas, definir, no caso, o que é virtude. Se ela for definível, para Platão, conhecimento é isso, é aquilo que pode ser definido. Então, se algo é definido, sim, é conhecimento. É o que a gente chamou de episteme. Existe um caminho para isso. O caminho, que é essa investigação, é um caminho lógico, né? Platão vai, por meio de Sócrates, ele vai estabelecer essa chamada de dialética, né?
essa negociação de Sócrates com os seus interlocutores para produzir esse conhecimento. Se eu consigo chegar nessa definição, aí se gera, né, se produz o que seria esse conhecimento. O caminho que Sócrates faz, que inicia pela pergunta, o que é, né, o que são as coisas, o que é a virtude, é o que o texto procura revelar. Primeiro, partindo do entendimento de que todo conhecimento, isso aqui já é a filosofia platônica, todo conhecimento reside na alma. Todo conhecimento. Qualquer coisa. Aonde está o conhecimento? A gente falou do mundo das ideias. As coisas são perfeitas. Quando as ideias caem do mundo perfeito para cá, elas caem aonde? Elas caem na alma. Para Platão, o conhecimento reside na alma. Então é importante a gente lembrar o que é a alma em Platão, né? A psique, a famosa psique platônica, né? Mas a gente não vai tratar isso porque existe um diálogo específico falando sobre alma, né? Mas então o conhecimento, ele reside na psique. Então a gente poderia falar, hoje a gente poderia falar a mente, né? O conhecimento, ele reside na mente, por isso que as ferramentas que ele propõe, a reminiscência, por exemplo, o que seria essa recordação? Né? Acho que alguém usou essa palavra. O conceito de reminiscência é um ponto-chave para você entender que qualquer pessoa, qualquer ser humano possui alma, portanto, ele tem o conhecimento. E para que você conheça algo, você precisa, né, buscar onde? Buscar na sua alma. Qual que é a alma platônica? A mente. Né? O que a gente poderia também traduzir como razão, traduzir como essa recordação, esse exercício de aprendizagem. Platão, ele é muito pedagógico, né? Assim, a estrutura metodológica de Platão, ele é muito educador. Assim, a filosofia platônica, ela tem muito desse interesse pela educação pedagógica, de levar uma pessoa ao conhecimento, de mostrar a importância do conhecimento e de que ela pode aprender. Esse aprender, esse processo de aprendizagem, ele é feito de forma racional, ele é feito de forma mental. É isso que Platão diz de reminiscência, porque você possui na sua alma, vamos dizer assim, esse conhecimento. Então, o seu processo de aprendizagem, por si só, vai te levar a esse lugar de conhecer. Então, aquilo que se revela, quando eu digo, quando ele leva o Anito, o escravo, quando ele leva o escravo a entender o raciocínio lógico, né, de que a multiplicação do quadrado era cúbica, né, vamos dizer assim. Não cúbica, mas daria um cubo, né, dizer assim. Ele faz isso para mostrar que o Anito é capaz de aprender. Então, esse processo de aprendizagem, essa capacidade mental, almática de aprender, é que leva você ao conhecimento. Então, não é, por exemplo, o meu espírito, a minha alma, eu tenho algo que um corpo almático, vamos dizer assim, é um processo de aprendizagem. Essa reminiscência, essa recordação, é o que a gente poderia dizer poderia resumir, né, como processo de aprendizagem. Sem isso, para Sócrates, né, isso que a gente está dentro da filosofia de Platão, sem esse processo de aprendizagem, não se chega à alma. Então, você tem alma, você tem conhecimento, mas é preciso você executar esse processo. Esse autoconhecimento, esse voltar-se para si, é usar essas ferramentas, tá certo?
Usando essas ferramentas, naturalmente, o conhecimento vem. Naturalmente. Essa é a demonstração que ele faz com o Anito. Na verdade, o Anito não é o escravo. Pode dizer. O Anito, ele não é o escravo, não. No caso, é o escravo do... Desculpa, o escravo. Esse processo que ele faz com o escravo. Eu acho que foi você mesmo que usou esse ponto das experimentações, né? De experimentação. E para... Voltou? Eu tinha travado? Tinha travado. Tinha travado. Vocês ouviram quando eu disse que Platão não tinha uma lógica muito bem sistematizada, como a lógica aristotélica, por exemplo. Mas ele tinha uma dialética bem organizada. E essa bem proposta, né? Essa dialética é exatamente esse caminho de se obter, de transformar algo em conhecimento. Isso para esse diálogo aqui, isso é muito importante. O que Platão está querendo demonstrar é que para se ensinar alguma coisa, é preciso que essa coisa seja conhecimento. E para que algo seja conhecimento, é preciso travar esse caminho com a alma. Entende? É preciso travar esse caminho com a alma. Eu estou usando esse processo mental aqui, mas para Platão ele vai além, né? Platão fala das ideias, né? Essa alma imortal, vamos dizer assim. É por isso uma reminiscência, porque esse conhecimento ele perdura, vamos dizer assim. Você morre, mas ele continua na alma. Essa diferença entre doxa, essa diferença entre opinião e essa diferença entre conhecimento, ela é clara. Para vocês entender de que há uma necessidade de que uma opinião seja transformada em conhecimento. E de que, para Sócrates, qualquer pessoa, um escravo, ele possui esse conhecimento. Qualquer pessoa é capaz de aprender. Por quê? Porque ele já possui esse conhecimento. É preciso só estimulá-lo a usar as ferramentas corretas. Quais são as ferramentas corretas? São as ferramentas da alma, da psique. É por isso que hoje a gente estuda. Entende? O processo de estudar, o processo de ir para a escola, colocar ali a gente para aprender a organizar pensamentos, para entender as coisas, usar conceitos, né, produzir uma lógica, vamos dizer assim, é o que Platão chamaria de conhecimento, de episteme, de epistemologia. Isso a epistemologia platônica, é como se fosse o produto. E é com esse produto que nós trabalhamos. A filosofia trabalha com conhecimento. Ela não trabalha com opinião. Se eu tenho uma opinião, a filosofia me serve como caminho para que essa opinião me leve ao conhecimento. Mas é diferente, você não está falando daquela opinião correta, né? A opinião correta é um passo. A opinião correta é aquela que vai me levar para o conhecimento, ela é como um passo. Eu saio primeiro de uma ignorância. O primeiro passo é que ele faz com Meno, e ele faz com todos os outros interlocutores. O primeiro passo é levar, e ele exemplifica exatamente no escravo, ele vai levar a pessoa primeiro à ignorância. Uma vez instalado a ignorância, aí a gente começa. Pode dizer. Pode dizer, Sara, pode acrescentar aí. Não tem nada não para acrescentar, só estava pensando, porque do jeito que você estava falando, parecia que
e que eu estava entendendo, né, parecia que a opinião correta ela era algo diferente, que não era um caminho para que ia chegar no conhecimento, era como se fosse dois jeitos de se manifestar a virtude, de se manifestar a virtude, vamos falar. Teria o conhecimento, né, a ciência, e teria a opinião correta. Não como se fosse um caminho, mas como se fossem dois. Eu tinha entendido dessa forma. Mas então ela é um caminho para... Ela é um caminho. O conhecimento é o fim, né, no caso. O conhecimento deve ser o fim. Ele não necessariamente é o fim, mas ele deve ser o fim. A possibilidade de se chegar ao conhecimento, ela é outra coisa, vamos dizer assim. O que se faz nesse meio, entre a ignorância e a vontade de conhecer, é o que vai fermentar, né, o conhecimento. Agora, chegar até o conhecimento é ainda um desafio. Ele, por exemplo, não responde. Né? Ele não vai responder o que é a virtude, porque, na verdade, o interesse, né, desse diálogo é apresentar um pouquinho, apresentar um pouco do método, desse método socrático de, primeiro, tirar as opiniões, tirar os entendimentos, vamos dizer assim, que já existem, né? E transformar isso em nada, né? Aí, a partir desse nada, se há uma investigação. E a investigação pode levar a esse conhecimento. Ele não dá essa definição, mas ele busca. E esse método socrático, ele é para, vamos dizer assim, te levar ao ponto de partida, e não ao ponto de chegada. Né? Assim, a elegância socrática de dar aos sofistas uma opinião correta, de não, vamos dizer assim, refutá-los de forma negativa, é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência. O Sócrates, ele não faz esse embate como Platão faz. Né? Platão trata os sofistas de uma forma mais repudiante, vamos dizer assim. Sócrates dialoga e não menospreza, vamos dizer assim, mas ele ironiza, né, assim. O Platão, ele terceiriza, né, porque ele bota o outro personagem lá para fazer isso, o lá. Com o tempo a gente vai vendo a maldade platônica. Assim. Platão era um pouco grosso, assim, né? Sócrates já não era tanto, assim. Então, eu acho que isso é importante. Essa primeira reflexão da epistemologia platônica, dessa diferença entre opinião... Você está travando um pouco faz um tempo, mas tá dando para entender. Eu estou travando toda hora. Mas está travando um pouquinho. É uma pena. Tá pena. dando para acompanhar, tranquilo. Mas tudo bem. O que eu acho que é importante a gente ter assim gravado, ter esquematizado, é essa diferença que Platão nos mostra entre... A virtude é só um exemplo, isso serve para qualquer outro diálogo ou outro conhecimento. Ele sempre vai usar o mesmo método. Se você lê outros diálogos, alguns diálogos ele não utiliza. Um diálogo que eu acho muito bonito, que é o Banquete, ele não utiliza muito esse diálogo, mas na maioria, ele não utiliza muito esse método, mas na maioria dos diálogos ele vai usar isso. Para esse aqui, o que é importante é a gente entender que, para definir algo, e isso é muito importante, esse preciosismo que Platão tem, para essa importância que ele dá à ideia, a ideia, quando ela é realizável primeiro por meio de um conceito,
A primeira aparência da ideia é um conceito. E essa importância que Platão dá para essa definição, a gente deve levar em consideração. A gente deve entender que isso está mais perto do conhecimento, para Platão. Né? Pode soar, e é altamente refutável, pode soar estranho, mas para Platão o conhecimento está muito mais próximo de uma boa conceituação, de uma boa definição, do que de uma exemplificação prática, por exemplo, de uma opinião correta, né? Por exemplo, você pode ter uma opinião correta, mas isso não é conhecimento. Isso não necessariamente vai ser conhecimento. Então, a definição na filosofia quando, em qualquer autor, qualquer escola filosófica, a filosofia ela é regida, ela é galgada em conceitos. À medida que você vai aprendendo conceitos, por causa desse preciosismo que Platão nos fornece do que seria o conhecimento. O conhecimento é algo lógico, né, como para Platão. É algo dialético, é algo que a lógica dialógico, como fala, é algo que a lógica pode nos fornecer, e o primeiro, esse produto, né, do conhecimento seria esse conceito. E o que ele nos apresenta é que existe uma diferença entre opinião e uma diferença, coisa que hoje para nós é muito banal. Acho que antes de vocês lerem o texto, vocês já sabiam disso. A gente aprende na escola, né? A diferença de opinião, uma coisa é ter opinião. Tem gente que gosta mais de opinião. Inclusive, tem gente que é de opinião, né? Eu sou uma pessoa de opinião. Tem gente que já é de conhecimento. Percebe a diferença? Né? Assim, uma pessoa de opinião é uma pessoa irredutível, né? Uma pessoa que dificilmente troca a opinião. O conhecimento, não. O conhecimento ele pode ser revelado, vamos dizer assim, pela sua própria psique, pela sua própria reflexão, pela sua própria busca interna, ele pode ser revelado. E uma coisa que a gente aprende, que Platão nos ensina, é exatamente isso, que qualquer pessoa chega ao mesmo conhecimento. E isso é até estranho, sabe? Você pode estar onde você estiver, outra pessoa, onde ela estiver, se ela usar esse recurso de voltar para a sua alma, de usar as ferramentas racionais para Platão, vai chegar ao conhecimento, e é um conhecimento o mesmo. Assim. Por isso, até, ele acha que esse conhecimento é único e vem do campo das ideias. E isso é reminiscência. Isso que eu acabei de dizer agora é o que seria o conceito de reminiscência. Essa palavra ela é um pouco estranha, mas ela quer dizer isso. Ela quer dizer esse seu retorno para o conhecimento. Se você consegue elevar qualquer coisa, seja um objeto, seja qualquer coisa, se você consegue elevar isso interiormente a um conceito, e esse conceito for claro, esse conceito for exato, né, poder ser um conhecimento, ele vai ser o mesmo de outras pessoas que fizerem a mesma coisa. Até hoje, a gente usa esse método na ciência. Então, por exemplo, a ciência ela testa uma hipótese, assim como Sócrates fez. Né? Ela gera uma hipótese, testa uma hipótese, e aí a pessoa vai e assina lá os resultados. Eu alcancei tal coisa. O que ela faz? Ela pega e publica
para que outras pessoas possam também fazer a mesma coisa, fazer uma análise desse conhecimento e dizer, ah, realmente você está, né, isso provavelmente é um conhecimento, né, pode ser. Porque qualquer pessoa, usando os métodos corretos, qualquer pessoa pode chegar a esse conhecimento. Para Platão, a epistemologia platônica é essa. Chegue à sua ignorância, a ignorância socrática, entenda que as coisas não estão sendo tratadas como conhecimento, trate as coisas como conhecimento, né? E você viverá num mundo de conhecimento, né? Dizer assim, né? Assim, isso é só uma epistemologia, é esse conhecimento platônico, esse método dialético platônico. E a reminiscência é esse evento da alma que te faz lembrar o conhecimento. Essa palavra, lembrar o conhecimento, ela pode ser traduzida como aprender. Por que aprender? Porque a palavra lembrança, ela tá nos referindo a algo que nós não nos esquecemos, algo que está diante de nós o tempo todo, algo que a gente tem na mente o tempo todo, algo que está vivo, vamos dizer assim, algo que está na ponta da língua, poderia dizer assim. Isso se dá nesse processo de aprendizagem. Então, a sua lembrança, a sua reminiscência, ela deve passar por um processo de aprendizagem. Sem esse processo de aprendizagem, é preciso ouvir falar sobre, ele fala isso no texto. É preciso, não é possível, isso também é refutável, tá? Mas para Platão, é preciso que você ouça sobre tal coisa para iniciar a sua investigação. Você não pode ter um conhecimento daquilo que você não sabe, que é o caso das virtudes. Como que os sofistas sabem podem ensinar virtude se eles não sabem o que é virtude? É preciso você ter esse acesso ao que seria a virtude. Ainda está confuso? Tem pontos do texto que vocês sentiram mais relevância, ou mais dificuldade? Conseguiram fazer esse olhar, essa percepção completa do diálogo, não pensando do ponto de vista do Sócrates, não pensando do ponto de vista do Meno, mas pensando do ponto de vista de Platão. Por que Platão escreveu esse diálogo do jeito que ele escreveu? Porque isso, na verdade, é um diálogo filosófico, né? Ele está por detrás ali tentando te falar umas coisas, tentando te passar umas ideias. Vocês tiveram essa percepção? Uma percepção, vamos dizer assim, geral? Sim, Fred. Eu tive essa percepção de que não se tratava em realmente entender ou responder as duas perguntas principais, o que é virtude ou se a virtude é possível aprender, mas no sentido de qual que é o passo a passo que deve ser feito no momento que você for investigar algo, alguma dúvida, e como que é possível, ele deu várias formas diferentes, tanto na questão de colocar como hipótese e testando, quanto na questão de sustentar os argumentos. Eu percebi que ele tem um caminho que percorre, começando no momento em que você toma o conhecimento daquilo que não sabe, que acontece no começo do diálogo. Esse seria o primeiro ponto que acontece.
quando ele faz as perguntas para Meno, e Meno, ele simplesmente não sabe. Eu não sei se é nesse texto que fala que é um estado de purificação, em que ele se purifica por chegar a um ponto em que ele não detém a si o conhecimento. Tem um momento também que ele fala sobre como é que prender para que se torne conhecimento, a definição. Então, em geral, eu percebi que ele mostra um caminho de chegar a ponto de não saber e de investigar. Tá, vocês podem dizer mais sobre essa imagem, vamos dizer assim, em geral, o que está por detrás ali. Esses conceitos, como epistemologia, como reminiscência, são conceitos novos. Esses conceitos precisam ser entendidos nesse diálogo. É isso que Platão está apresentando. Platão está falando assim, a gente não conhece, tem pessoas que ficam aí ensinando coisas, ensinando opiniões para as pessoas, mas no fundo a gente não conhece nada. Então como seria uma outra forma de ensinar? Seria pelo conhecimento, né? Como uma forma de obter conhecimento? Pela alma, né? Como utilizar a alma? Pela lógica, né? O que a lógica produz, esse conceito? Aí eu posso ensinar conceito. O que seria diferente de uma atividade. Por isso que isso é muito refutável. A gente está aqui entendendo a filosofia platônica não como verdade, mas como a filosofia de Platão. Como ele fundou essas escolas todas que a gente tem hoje. Graças a Deus. Quem estava dizendo? E que mesmo assim ainda é estranho, porque essas coisas vindas de um mundo diferente, pela alma, isso ainda é uma coisa que hoje já não é aceita mais, né? Mas começou assim. Foi a Sara? Sara. Então, enquanto a gente ia falando, né, sobre essa dinâmica da reminiscência e desse caminho né, da ignorância, da aporia, do conhecimento, da opinião e tal, eu fiquei lembrando do movimento do filme, A gente não O falou. Jarro, que não é sobre conhecimento, mas é um tanto sobre virtude. Virtude. E até mesmo esse... Mas de alguma forma... esse incômodo que a gente sente no texto, né? Que a gente sente assim, na emoção, enquanto está lendo o texto, a gente sente na emoção também quando ele está tentando fazer, né, as coisas de forma virtuosa na escola, e várias dificuldades, e fofoca, e um monte de gente acontecendo, um monte de coisa. E aí vai apertando, assim, até que chega um momento em que ele desiste, ele tá desistindo, arrumou a mala e vai embora. Aí, bem no finalzinho, ali chega um velho, né, um senhor, barba branca, que não apareceu em momento nenhum no texto, do filme, ele chegou ali agora, no final, né, e aí ele cutuca, assim, o cara que já tá indo embora, falou, olha aqui, olha a minha barba, eu vou te falar um negócio. Aí ele dá um toque rapidão, e a coisa já vira outra. Então, aquilo não foi por esse caminho, né, do conhecimento. Foi um outro caminho, mas essa dinâmica me fez lembrar, assim, eu fiquei fazendo um paralelo com esse momento. Para Platão, aquele filme ele cabe muito bem na teoria platônica. Talvez para nós hoje, com outra argumentação, a gente pode separar. Mas se a gente for, por exemplo, assim, a gente viu que o conhecimento reside na alma.
Aí, se a gente for estudar a alma platônica, a gente vai encontrar uma alma tríplice. A gente vai encontrar uma alma múltipla. Quase tudo em Platão, inclusive, é múltiplo. Mas a gente vai encontrar que, para Platão, a multiplicidade forma a unidade. Isso é uma coisa interessante também. Mas a gente vai encontrar uma alma dialética. Essa alma dialética seria o quê? Seria o corpo, o espírito e a alma. Sabe? Para Platão, o corpo ele tem um impulso. O espírito ele tem outro impulso. O espírito Platão. Existem várias traduções. A palavra mais usada seria humor ou temperança. Essas são as que são utilizadas, e a alma e a razão, né? O raciocínio. Essas três partes é o que forma toda a alma. Então, por exemplo, o corpo faz parte da alma. O desejo, né? Platão usa esse exemplo. O desejo faz parte da alma. A temperança faz parte da alma. E a razão faz parte da alma. E para Platão, uma boa alma é uma alma que controla os seus desejos, que é espirituosa, né? Que é bem emocionada e que ouve a razão. Essa é uma boa alma para Platão. Quem controla a alma é a temperança, e a temperança, quando ouve os desejos, ela fica com raiva, e quando ela ouve a razão, ela fica sábia. Então, o velho, quando chega até o professor, é a alma de Platão ouvindo a razão. Tá certo? Isso é o que seria entender a virtude de um ponto de vista da sabedoria. Né? Isso na República ele vai falar nesse sentido, na virtude dentro desse sentido. Mas eu só dei esse exemplo porque a gente poderia separar, mas na verdade a alma platônica ela é um pouco complexa, vamos dizer assim, e dá para ser raivoso, dá para você ser irado, ou dá para você ser sábio, dá para você ser coerente. Então, quando ele ouve o velho de barba branca lá, ele está num bom caminho, o de conhecimento, de sabedoria. Vanessa e Ilma. Casé, parece Vanessa aqui para mim, Casé. Eu não estou te ouvindo, não. Eu acho que tá no mudo. Ah, sim, estava mudo, desculpa. Vitor, trazer uma experiência pessoal, assim, quando você fala da lembrança, né, dessa relembrança através do conhecimento, e que também isso se dá de acordo com a experiência, né? Você vai experienciando, trilhando o caminho, né, e vai adquirindo o conhecimento. Daí, trazendo essa característica pessoal, por exemplo, quando eu comecei a fazer os cachimbos, lá no passado, né? Primeiramente, eu tive um contato, né, com o cachimbo, e passei um tempo, né, com esse cachimbo, feito por outra pessoa e tudo. E aí, movido por um diálogo intuitivo, né, um dia assim, me disse: você vai fazer seu cachimbo, tá na hora de você fazer. E aí eu peguei e, sem conhecimento nenhum, nunca tinha trabalhado, né, uma madeira dessa forma, cortei uma madeira e fiz o cachimbo, né, o primeiro cachimbo. Claro que a gente veio adquirindo habilidade, talento, né, dom artístico, essas coisas foi sendo desenvolvido, e conhecimento também de funcionalidade, né, passagem de ar, ângulo, essas coisas assim. Mas todas essas coisas que eu vim adquirindo, tendo contato de informação ao longo da trajetória, elas estavam contidas, essa informação estava contida naquela primeira peça. Foi como se eu já soubesse fazer.
como que pode se explicar isso assim? Você conseguiu De forma entender? platônica, de forma de Platão, É, eu acho que é o que Platão vai dar, ele dá esse exemplo com o escravo. Ele mostra para o escravo que mesmo ele não tendo tido acesso à geometria, até essa personagem, né, personagem do escravo, é nesse sentido de uma pessoa que não teve acesso a nenhuma forma de conhecimento formal, que seria a geometria. Ele mostra para o escravo que ele consegue tirar a resposta de dentro dele. Ele consegue. Isso é essa reminiscência platônica. Está na alma já todo o conhecimento. Ah, quantos conhecimentos eu tenho na alma? Você tem na alma todo o conhecimento. Não é tipo um ou outro. É claro que o meu espírito, ele me leva para um conhecimento X, né? Assim, às vezes eu tenho mais de acordo com as minhas experiências ou com a minha habilidade, eu vou brotar, eu vou germinar, né? Eu vou, como é que fala? Desabrochar um determinado conhecimento, uma determinada prática, mas todos está em todos. E esse insightzinho, eu não sei qual a palavra para usar, feeling, né? Tem uma palavra em inglês que traduz isso. Esse feeling que você tem de saber fazer o cachimbo ali, de tirar de dentro e pôr aqui fora aquilo todo, vamos dizer assim, eu acho que ele tem muito a ver com essa disposição de alma. Como eu citei, nesse exemplo agora da alma, da tríplice, né, a alma, de o seu espírito estar alinhado com esse conhecimento. Uma vez que o seu humor, a sua atividade espiritual está alinhada a esse conhecimento, ela sai de uma forma natural. Ela aparece, é fácil entender, é fácil aprender, é fácil fabricar, é fácil produzir, né, assim. E lembre-se que essa alma platônica, ela não ela está no corpo, mas ela não é o corpo, né? Assim, ela vem de de outros mundos também, né? Então, para Platão, é uma coisa de espírito, é uma coisa de alinhamento, né? Assim, você vai ver, por exemplo, isso é um pouco perigoso falar, mas na República você vê muito esse entendimento que ele fornece para as profissões, para a governança, esses caminhos, vamos dizer assim, da prática, da execução da alma. Né? Ele dialoga isso muito na República, inclusive. Mas para ele, você teve um alinhamento ôntico, né, do seu ser para com a sua disposição de alma. Eu acho que essa é a busca, para falar a verdade, eu acho que essa é a nossa busca. Né? Assim, a gente quer ver esse ser nosso dentro da gente, a gente quer alinhar com esse mundão aqui do lado de fora, e a gente quer ser, né, do lado de fora, quer trazer aqui para fora essa experiência de viver, né, essa experiência de ser. Eu acho que é isso. É isso que a gente deve, inclusive, buscar. Tá? Assim. E Ilma? Primeiro, obrigado, Vitor. Que aula, hein? Muito bom. Eu vou partir do que eu ia falar outra coisa, mas eu vou falar ainda a minha percepção de até agora, mas eu vou começar pelo que o Cazé acabou de dizer. E aí eu vou alinhar aqui, junto com estudos que eu faço de física quântica já há mais de 6 anos. Eu estudo todos os dias, pelo menos 1 hora de física quântica e ressonância magnética. E aí, dentro do que o Cazé acabou de dizer, como é que ele sabia fazer o cachimbo, né?
o conhecimento, ele existe no universo em todas as formas. Ele está à nossa disposição o tempo todo. E nós temos uma experiência de alma trazendo dentro do nosso ser aspectos infinitos de conhecimentos e aprendizados que nós já tivemos e que está à nossa disposição no universo, que nós não acessamos nem 1% desse conhecimento. E, com certeza, eu comungo da ideia do Vitor de que esse conhecimento que você tinha, que você tem, Casé, de saber, de pegar um pedaço de madeira e transformá-lo numa obra de arte, que é um cachimbo e um instrumento sagrado, que dali vai nascer outros ensinamentos, você já trazia, né, na sua alma, no seu interior ali, no que é mais profundo do nosso ser, você já trazia de outras experiências e que está aí, que nós também podemos acessar esse seu conhecimento. Basta a gente se abrir, né, e olhar para dentro da gente e buscar, como o Vitor falou, que eu acho que é a nossa busca diária, né? Pelo menos nós que estamos aqui nesse grupo, é a nossa busca diária. Qual é a minha essência? De onde eu vim? O que eu vim fazer aqui nesse planeta? Né? O que eu estou fazendo aqui? E aí, entrando na virtude, né, do Platão, que era o que eu iria falar antes, mas eu não aguentei sem comentar o que o Casé falou, né? Tem algumas coisas que a gente... E aí o irmão da Vivian, eu esqueci o nome dele, que está aqui com a gente. O marido da Estefânia. Eu acho que eu travei de novo. Vinícius. Vinícius, ele o saiu. Vinícius vai me entender melhor, porque lá no direito a gente estuda que a virtude não se forma nos homens por natureza, né? Ela não existe na gente por natureza. E também não pode ser um conhecimento, porque o Platão diz que conhecimento precisa de ter um mestre, né? Tem que ter alguém que ensine, alguém que aprenda. E se não existe um mestre, então não dá para ser um conhecimento que a gente possa transmitir. Para nós, da área jurídica, a fonte da virtude, ela é constituída pela reta opinião, por aquilo que a gente determina que é o correto. Né? E aí juntamente com o conhecimento, que é o que a gente vai aprendendo no dia a dia, o que é certo, o que é errado, e aí a gente vai buscando isso para a gente como virtude. Mas aí quando a gente vai lá em Platão e pensa assim, ele fala de bem, né? Se a virtude é um bem. E aí não dá também para a gente identificar se é um bem ou se não é um bem. Mas para nós, da área jurídica, a virtude é um bem incorpóreo, que a gente pode ensinar e que a gente pode assimilar e querer seguir ou não essa virtude. É um pouco confuso, né, o que eu falei aqui, mas é dentro desse ensinamento, né? E aí a gente escolhe uma ação correta ou uma ação fora dos padrões da normalidade que a sociedade exige como uma resposta de respeito e esqueci a outra palavra, mas assim, de conformidade com aquilo que a gente vai seguir na sociedade sem infringir as regras do outro. E aí isso se tornaria uma virtude, e a gente poderia aprender lendo códigos, Bíblia, o que quer que você queira estudar e assimilar como sendo uma virtude. É isso. Realmente, a gente dá um pouco de graças a Deus de o Platão não ter conseguido muito sucesso nas suas ideias. Em alguns pontos, com certeza, esse
esse advento do direito, ele é muito vantajoso para a organização social, o que, na época de Platão, ele não defendia tanto, né, assim. Eu acho que há outras ideias de virtude bem melhores do que a de Platão, mas o próprio Platão ele não consegue desenvolver isso muito bem, a não ser na República, e mesmo assim ele vai tratar de uma forma do bem, ele vai tratar o bem supremo e vai tratar a justiça como a virtude, mas existem outros filósofos, o Aristóteles, o período clássico ele usava a palavra virtude, mas o próprio Aristóteles ele vai traduzir essa virtude para a ética, e é a partir da ética que vai se desenhar um entendimento do que seria essa virtude social, e a gente tem uma área na filosofia maravilhosa, que é essa área de ética, aonde ela pode encontrar-se com o direito aí, né? E que lá para nós, aqui para nós, é o direito posto e o direito pressuposto, né? E aí vem da primeira pergunta que você fez aqui, eu não me lembro bem especificamente o que era a pergunta, mas assim, de saber o que é ideal e o que é real, né? O direito posto e o direito pressuposto. O direito posto são as nossas leis, e o direito pressuposto é aquilo que a gente imagina que seria o ideal para a nossa sociedade, né? Eu acho que a gente não pode estender muito, a gente chegou no horário padrão de encerramento. Eu acho que seria interessante a gente fazer algum prosseguimento de continuação. Eu não sei se a gente fica aqui no Platão, ou se a gente avança um pouco no entendimento. Dentro da filosofia platônica, há uma série de áreas, né, e coisas que podem ser estudadas, e há também outros filósofos que estão nos aguardando também. A Tati levantou a mão, parece, ou ela falou algo? Apareceu aqui. Amém. Parece que tá saindo. Isso. Um abraço, Tati. Que bom que você esteve conosco. Eu acho que a gente podia fazer essa fala para a gente saber se a gente continua um pouco nessa filosofia clássica, essa filosofia antiga, ou se a gente avança. Há muita coisa a entender desse ponto de vista da filosofia no período antigo. Nesse período de Platão, acho que foi bom esses dois momentos, esses dois encontros, em que a gente navegou um pouquinho, né? Deu uma mergulhadinha ali nesse entendimento platônico do mundo, né? Nessa filosofia de Platão. A gente só deu uma entrada, então a pergunta que eu faria era se a gente aprofunda ou a gente já corre para Aristóteles, já vai pegar os epicuristas lá fora. O que vocês estão sentindo? A Vanessa levantou a mão, agora eu já não estou vendo mais. Levantei. Eu fiquei muito interessada em continuar, assim, entendendo mais um pouco dessa visão de Platão, porque foi, assim, bem disruptiva para mim. E eu fiquei querendo, às vezes, também continuar nessa questão da virtude e, às vezes, ler República, enfim. Então, A República é um livro mais difícil. Eu adoraria, porque foi o livro que eu mais estudei mas ele é um livro difícil. Eu acho que a Yuma citou uma palavra que é uma palavra... Ixi, eu acho que eu travei. Vou continuar e ver se dá certo. A Yuma citou uma palavra que me pareceu muito interessante, que foi a palavra essência. Essa palavra na filosofia, ela também é muito...
Platão trabalhou dentro de uma ciência, ela trata sobre a questão do ser, essa questão do que é o ser, partindo de uma pergunta subjetiva, quem sou eu, né? Se eu sou um ser, né? O que seria esse ser, dado que o ser possui essência. E o que seria essa essência? A gente poderia, de repente, fazer uma ponte aí, ainda ficar em Platão, mas tratar sobre um pouquinho do que é o ser em Platão e um pouquinho do que é o ser em Aristóteles. Eu acho que seria um bom estudo ver a dinâmica dos dois, como que cada um construiu essa ontologia. Eu acho que seria bem bacana. Para esse, aí a gente poderia passar, se vocês quiserem passar um diálogo de Platão, um pedacinho de um livro de Aristóteles. Aristóteles também, nossa, ele não escreve diálogos, mas os livros de Aristóteles são fantásticos também. Então, são livros ótimos. Ele também foi um bom filósofo. O que vocês acham? Parece que eu ouvi uns negócios balançando aí, né? O Fred. Toda hora sobe uma mãozinha, uns negocinhos. Eu não estou ouvindo, não, Fred. Eu pensei que tinha apertado. A gente conversa pelos emojis aqui. Pois é, tem hora que eu capto, tem hora que eu não capto. Então, eu acharia bom se desse uma aprofundada ainda, porque eu acho que a primeira coisa que eu me deparo, principalmente lendo os textos, pelo que eu vi, foi assim, pensar que estamos falando de pessoas que viveram há muito tempo antes de nós. Então, sempre, quando eu li o texto, a primeira coisa que eu pensei foi, estou lendo um texto onde surgiu alguns conceitos que hoje eu estou aprendendo, que às vezes que eu já sabia, ou às vezes não sabia, né? Usar o método socrático aqui. Então, por exemplo, a questão da palavra virtude, lá na nota do texto, fala que essa palavra foi usada na tradução, mas que no caráter da época, ela tinha um caráter de excelência, na tradução do grego. Então, eu acho que entender a forma que eles pensavam, entender como que eles chegaram nas coisas, me parece muito bom de aproveitar. Aí eu tô falando porque eu acho que seria legal se desse uma aprofundada. Você fala aprofundada no tema ou aprofundada no Platão? Em geral, no Platão. Ficar ali um pouco, navegar um pouco mais na Grécia. Isso. Entendi. E vocês, o que vocês... A Sara. Vitor, eu queria tirar uma dúvida. De quantos encontros que estão previstos? Eu não peguei essa informação. Então, dessa vez, a gente teve bastante dificuldade em começar esse estudo. Foi um estudo que está sendo malhado tem bastante tempo. E o meu interesse era... esse tema da filosofia, ele é recorrente, né? Você sabe, já de algum tempo. E o meu interesse nesses encontros era não fazer o ciclo, como a gente sempre faz. Porque eu senti que não daria para abarcar tudo. Esse estudo da filosofia, ele é uma espécie de, como chamaria assim, de apoio, né? Assim, o objetivo seria a gente passar um tempo. Foi essa frase que eu usei. Eu não sei, uns 6 meses. De repente a gente pode até se desenvolver, a gente pode usar outras dinâmicas, outros recursos, mas eu acho que ele vai gastar um tempo. O meu pensamento é esse, de não fazer fechado, porque eu não queria que isso fosse
aqueles, uma palavra que eu não gosto, e eu já ouvi ela esses tempo atrás, eu não gostaria que fosse um curso, um curso assim, eu vou sair daqui e eu vou chegar até aqui, de forma que o conteúdo ficasse já programado. A minha percepção era essa, era de que vocês têm muito interesse em estudar filosofia, e alguns teve pouco acesso à filosofia. Então, a minha intenção era fazer esses encontros para ir crescendo esse alinhamento, para ir crescendo esse entendimento, entrar dentro da filosofia. A gente navegar um pouquinho dentro da filosofia, começar a entender o que é esse método filosófico, como que se trabalha ele, e aí sim a gente vê se a gente faz um ciclo sobre ética, se a gente faz um ciclo sobre fenomenologia, uma área que eu gosto bastante, faz um ciclo sobre filosofia da mente, aí a gente teria alguns outros temas que poderia fazer em ciclos, mas é mais uma coisa assim, será que vai dar certo? Era tipo assim, será que nós vai conseguir estudar e tudo assim? Eu, nesses 2 encontros, gostei, achei que só o fato de vocês terem lido o texto, meu Deus do céu, isso para mim já é uma coisa maravilhosa, porque vocês já deram uma abertura para vocês mesmos, né? O fato de ter tido a coragem ali de pegar um Platão, desafiar o caboclo e ter um monte de ter esses incômodos, ter essas dúvidas, nossa, isso é muito bom, né? Assim. Então a gente vai ver. Eu confesso que eu não tenho nada programado assim, não. Quero ir conversando com vocês no passo nosso. Vamos junto. Ah, tá muito lento, vamos mais rápido. Tá muito facinho, vamos mais difícil. Vamos fazendo essa engrenagem assim de uma forma conjunta. E se um dia a gente falar assim, não, agora eu consigo, vamos ler, vamos estudar o Russell, né? Vamos entrar dentro de uma coisa difícil, assim, vai todo mundo junto e tudo. Aí eu vou gostar também, né? Assim, acho que é isso, Sara. Sinceramente é isso. Então, eu gostei muito dessa ideia, dessa parte de pegar o mesmo tema e ver em 2 ao mesmo tempo, né? Que você falou Platão e Aristóteles. Eu gosto muito desse jeito, dessa ideia. Eu também achei, eu tive ela agora, aquela hora que eu estava falando, e com esse intuito aí, de já pegar 2, assim, 2 filósofos, e a gente já tratar o mesmo tema, eu acho que vai ser muito bom, inclusive, porque eles têm pensamentos diferentes, e a gente já vai ver como que se refuta, né, como que se constrói essa dialética aí. Então, no próximo encontro, eu vou ver qual diálogo eu passo para vocês, se é o Fédon, se é o Sofista, talvez, e a gente estuda um diálogo, lê um pedaço do Aristóteles, e eu acho que um acompanhamento, como o caso do filme, eu gostaria sempre de colocar também. Eu acho positivo a gente usar uma referência, ter uma coisa. Eu não sei se vocês assistiram o Preto e Branco, vocês assistiram? Assiste que é bom, Sara, ele é muito bom. Eu pensei, eu vou pôr um É o bem Pijama, qual que é o nome dele? Alguma coisa do Ladrões de Pijama? Bicicleta. Ah, Ladrões de Bicicleta. Isso é muito bom mesmo, assim. Muito. Você que gostou de A Vida é Bela, é uma coisa, tá? Assim, tem toda aquela emoção, assim. Então, eu sempre vou colocar uma referência, assim, para a gente navegar, auxiliar, né? Dentro do tema. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô com medo de ficar demorando, então, já 15 para as 10. Eu acho muito difícil esse encerramento. Eu ainda não aprendi a encerrar, eu não sei como é que faz. Então é isso, então. Eu vou colocar amanhã os textos e tudo que for necessário para dar tempo da gente estudar. Nada muito difícil, porque é só uma semana, então nada muito
difícil, não. Mas para a gente já vai ter aí um diálogo entre Platão e Aristóteles ontológico sobre o ser. Tá bom? Um Boa abraço. noite, pessoal. Obrigada. Boa Boa Saudade. noite, muito agradecida. Até semana Boa noite. Tem que... Ih, meu Deus. Tem que parar de gravar. que parar. Como é que faz? Lá em cima. Os 3 pontinhos aparecer. Deixa eu parar de gravar. Não, só ir lá em cima na bolinha, não tem não? Ah, tem a bolinha aqui. Para. Ainda bem, Vivian.